Convidar os irmãos agora a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo 1. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. Seja o Teu Espírito Santo a nos iluminar, fazer lembrar, ensinar e trazer uma palavra de edificação, de consolo, de conserto, de transformação para a Tua igreja em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já tivemos aqui hoje uma explanação do Salmo 15 pelo irmão Luiz. Também tivemos aí o louvor, tivemos a adoração. E agora nós vamos então à explanação de mais uma palavra nessa manhã, que está aqui nesse Evangelho de João, capítulo de número 1. Tá? E nós vamos até o versículo de número 14. Então vamos ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glórias ao Senhor Jesus, né? Então aqui, o Evangelho de João, ele tem um propósito muito firme, que é mostrar a divindade do Senhor Jesus. Uma coisa que foi muito atacada, né, por heresias, né, por apostasias, por seitas que estão por aí. E nós precisamos ver que isso aqui está muito claro. Logo no começo, aqui nos versículos de número 1 e 2, ele vem falando não só dessa divindade, mas olha só o que ele traz aqui. Será que isso traz a lembrança, alguma coisa para nós? No princípio, o que é o no princípio, né? No princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra. É isso? E ele começa aqui recordando a criação. No princípio, novamente, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Aí vem uma coisa difícil para nós humanos, né? O Verbo estava com Deus. Então, se você está com uma pessoa, né? E o Verbo era Deus. Então, você está com uma pessoa e você é esta pessoa. Quer dizer, humanamente, né, não tem muita lógica, não é verdade? Você está com alguém, então você e mais alguém. Mas Jesus estava com Deus e Jesus é Deus.
Vocês entenderam como é que o negócio está funcionando? Mostrando aqui para nós a Trindade, né? Lembra? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ali estava havendo uma deliberação entre as três pessoas que compõem um só Deus. Então João está tratando de coisas profundas aqui nesses dois primeiros versículos, né? Ele estava no princípio com Deus, ele vai um pouquinho mais além da criação, mostrando que a eternidade do Senhor Jesus. O que é eterno? É aquilo que não tem princípio, não teve princípio e que também não terá fim. É esse o nosso Jesus, é esse o nosso Deus, é essa uma qualidade que somente Deus tem. Então, o Pai tem a eternidade, o Filho tem a eternidade, o Espírito Santo tem a eternidade. Então, ele está colocando aqui, ele está classificando, ele é Deus. Esse Jesus que andou aqui, né, que multiplicou os peixinhos, que ressuscitou mortos, que deu vista aos cegos, né, deu audição aos surdos, ele é Deus. Eu estou dizendo para vocês, ele é Deus, está aqui, as Escrituras comprovam isso. E Jesus, ele também fala, eu e o Pai somos um só. Ele fala sobre isso, né? Então, ele está, a primeira coisa aqui, ele classifica para que nós possamos entender. Se a gente consegue entender isso, é meio caminho andado para a nossa fé. A fé, ela começa a crescer a partir daí, porque eu estou falando com Deus. Então, quando eu estou lendo o Evangelho e eu estou vendo Jesus falando diretamente comigo, eu estou entendendo que é o próprio Deus que está falando comigo. Está falando com você. Você está lendo ali. Você quer falar com Deus? Vai lá no Evangelho e veja Jesus falando. Veja quais são as orientações que ele está passando quanto a casamento, quanto a orar, quanto a comida, quanto a relacionar com o próximo. Todas as coisas estão ali, ele ensinando, ele veio aqui ensinar pessoalmente para nós, o próprio Deus. Aí no versículo 3, ele diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Todas as coisas, né, que nós podemos entender da criação foi feita pelo Senhor Jesus, ali na própria criação do mundo, da terra, né, dos animais, dos vegetais, do próprio homem, né? O próprio Senhor Jesus, ele estava ali atuando diretamente. Lembra? Deus fez tudo por intermédio da sua palavra, né? Quem é essa palavra? Quem é esse Logos de Deus? É o próprio Senhor Jesus. Foi por intermédio dele que Deus fez todas as coisas. E nada foi feito sem o quê? Sem que se fosse feito pelo Senhor Jesus. Aí o que você pode lembrar? Aqui em João capítulo 15, versículo 5, que o irmão Luiz já citou até hoje aqui, né? Testificando aí com o Espírito Santo. Sem mim, nada podereis fazer. Ele fez todas as coisas. Então é isso que a gente começa a entender, classificar e ver quanto poder está investido, não pelo intelecto, mas pelo Espírito no próprio Senhor Jesus. Entender a coisa espiritualmente. Quando isso entra no nosso espírito, a gente fala, poxa, eu estou servindo a um Deus poderoso. Ele veio aqui, ele se importou comigo. Ele veio trazer pessoalmente a sua vontade para mim. Ele veio me ensinar pessoalmente, né? Então a gente consegue ver um pouquinho mais além do que somente aquela letra, né? Você às vezes não entende, não compreende, acha que tem que fazer alguma coisa que merece, né? Que tem que ser por um merecimento, então que, não, daqui a 10 anos, quando eu mudar o meu estilo de vida, eu vou para a igreja, né? Então a pessoa nunca vai conseguir entender a obra do Senhor Jesus se ela não consegue compreender essas palavras, né? No versículo 4 ele diz, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, o que vem a ser essa vida? Normalmente, a Bíblia sempre mostra a vida como a vida eterna, como a salvação. E essa vida eterna é a luz para os homens, por quê? Porque mostra para os homens todas essas trevas, essa podridão, todo esse pecado que envolve, que nos afasta de Deus. É bom, você tem que remeter lá no passado, no momento que o homem teve uma oportunidade de dizer,
eu vou ficar com aquilo que Deus diz que é bom para mim e não de dizer, eu sei o que é bom para mim, eu decido deliberadamente desobedecer a Deus. Aquele momento terrível lá no Éden, né, em que a serpente oferece ali o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que deliberadamente o homem, né, a mulher, todos estavam envolvidos ali, não adianta querer fazer que nem eles procurando culpado, todos estavam envolvidos, decidem desobedecer a Deus e desobedecem a Deus. E isso, sofremos as consequências até hoje desse pecado original e também do pecado eventual, que é aquele pecado que nós cometemos no nosso dia a dia. Então é isso que está aí. Quando vê essa luz, a gente enxerga isso, a gente consegue enxergar, peraí, eu sou pecador, eu sou um miserável, eu estava achando que eu merecia alguma coisa de Deus, mas o que eu mereço é o inferno, é o castigo, é as trevas, é ser atormentado por toda a eternidade. Quando nós entendemos isso, aí nós entendemos o que é graça. Porque veja, às vezes fala, não, mas eu morri pelos seus pecados, eu paguei o preço, ele pagou o preço por nós. A gente já, né? Glória a Deus, né? Então, o que eu faço agora, Senhor? E ele fala, ó, vai e não peques mais, né? Fica aqui, eu vou te fortalecer, eu vou estar contigo até a consumação dos séculos. Então a gente consegue entender o que está investido no Senhor Jesus, o poder que está investido nele, quando nós entendemos. Por isso que o irmão Luiz falou sobre a questão do Antigo Testamento. É muito importante a gente ir lá no Antigo Testamento, senão a gente não consegue compreender direitinho o Novo, não. Então a gente precisa ir lá e ver o que aconteceu, qual foi a confusão que teve no capítulo 3 de Gênesis, para que a gente possa chegar aqui no João, né, capítulo 1, e entender o que está falando Jesus aqui, o que está sendo explicado, né? Aqui no caso João mostrando aí essa divindade do Senhor Jesus e mostrando as coisas desde o começo, e mostrando Jesus não só na fundação do mundo, na criação do mundo, na criação do homem, de todas as coisas, mas mostrando Jesus antes, já com Deus, antes das coisas serem criadas, no princípio, né? Quer dizer, a gente pode entender o seguinte, a palavra princípio é uma palavra criada para criaturas, né, irmãos? Porque para Deus não tem princípio nem fim. Então, nós temos um vocabulário de criaturas, nosso vocabulário é limitado. O vocabulário de Deus tem muita coisa que para ele nem serve, mas é para que nós possamos entender. Por isso que muitas coisas que nós atribuímos a Deus são coisas humanas e coisas que ele não faz. Por exemplo, Deus não se arrepende. O homem que muda de procedimento lá e Deus altera o procedimento dele de acordo com a mudança do homem. Mas Deus não se arrepende do que ele faz. Mas como nós não podemos compreender essas qualidades de Deus, aí nós classificamos a ele qualidades humanas, que ele realmente não tem, não vai se arrepender daquilo que ele promete. Mas se nós deixarmos de cumprir a nossa parte, então a gente começa a entender direitinho como é que funciona isso aí, né? Bom, aí nós vamos para o versículo 5, né? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, o que é essa luz que resplandece? Ele veio, ele pregou o Evangelho, ele mostrou todas as coisas, ele dividiu as eras, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, né? Fez aqui um rebuliço aqui nessa terra, o Senhor Jesus. E no final, ele foi crucificado, né? Não foi o final. Por quê? Nesse caso, as pessoas falam, as trevas venceram, né? Aqueles que tramaram a morte dele, que dizem, as trevas venceram, mas na verdade foi a derrota das trevas, porque ele ressuscitou. Então, as trevas, elas não prevaleceram e não prevalecem contra a luz. Então, quando a pessoa ela busca a luz, a gente precisa entender que muitas religiões e muitas crenças colocam o mundo no dualismo, né? Você tem o bem e você tem o mal, né? Então, são duas forças iguais que estão lutando entre si. Isso é uma balela, irmãos. Isso é uma grande balela. O poder de Deus é infinitamente maior. Então aqui já está dizendo, as trevas não podem prevalecer contra a luz, se coloque na luz. Deus é infinitamente mais poderoso, não tem nem comparação. Nada pode ser feito nessa terra sem o consentimento de Deus.
Aí muita gente aproveita isso para dar um questionamento lá, mas por que tanta maldade? Por que tanta destruição? E isso foi escolha de Deus? Ou foi escolha do homem? Quem fez essas escolhas? Então nós estamos pagando as consequências dos nossos próprios erros. Vai ter um dia que Deus ele vai dar um basta. Mas está dizendo, a luz ela vai prevalecer sobre as trevas. E nós precisamos entender isso para que nós possamos caminhar na luz. Entender, ver toda essa escuridão que as pessoas, muita gente acha normal. Toda essa escuridão, toda essa podridão que está acontecendo por aí. Muita gente está achando isso normal, o que tem, né? E está ali com a vida destruída, está se destruindo, está destruindo família, e está achando tudo bem, está achando tudo normal. Mas quem está na luz está falando, o negócio está feio, né? Vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos interceder, porque o negócio está difícil, porque a pessoa consegue enxergar. Mas quem está nas trevas, e quem está envolvido demais com as trevas, muitas vezes até se sente ofendido quando vê a luz. Ela odeia a luz. Por quê? Porque quer manter aquelas obras malignas, quer manter aquele comportamento, quer manter aquele vício. Então, quando é confrontado com a luz, aquela pessoa se sente ali agredida, se sente ameaçada, ela não quer. E aí é um processo de oração e também um processo que a gente precisa compreender. E a gente não sabe, essa é a grande verdade, né, para trazer paz, calma ao nosso coração. Eu sei que às vezes traz também tristeza por causa da nossa humanidade. Na verdade, nem todos serão salvos. Essa é a grande verdade. E nós precisamos entender isso, né? E isso hoje traz uma certa agonia ao nosso coração, né? Um certo desespero, porque temos familiares, temos pessoas que amamos e queremos que elas sejam salvas. Mas a gente sabe que nem todos serão salvos. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente ora a Deus, pede a Deus por aquela vida, coloca, porque Deus ele tem o poder de transformar todas as coisas, mas entendendo isso, né? Entendendo que realmente tem pessoas que deliberadamente vão escolher a perdição, vão escolher as trevas, mesmo diante de todo o terror que ainda está para acontecer, né? Está acontecendo só um pedacinho, as pessoas vão deliberadamente escolher as trevas. Então, só para a gente ter esse entendimento. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, e a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Então, aqui fala do testemunho do João Batista, que chega antes de Jesus, vem, prega o Evangelho, fala que aquele que vem depois dele já existia antes dele, ele dá já todos os sinais de quem é o Senhor Jesus. Olha Deus aí mostrando que ninguém estava desavisado. Ele manda João Batista marca a época. João Batista ele tem ali aquele confronto com Herodes, com Herodias, né, por causa dos pecados de Herodias, e ele confronta os pecados e acaba perdendo a cabeça por causa disso, mas não deixa de ser fiel a Deus. E ele vem falando do Senhor Jesus, ele vem mostrando, olha, tem esse que vem aí, ele já existia, eu não sou digno de amarrar as sandálias dele. Então ele vem dando esse testemunho tremendo do Senhor Jesus e ninguém estava desavisado. E a pergunta agora, será que o mundo está desavisado que Jesus vai voltar? Será que o mundo está desavisado que Jesus vai levar a sua igreja e que quem não estiver com ele vai ficar nessa terra para o sofrimento e possivelmente um sofrimento eterno? Será que o mundo está desavisado disso? Não, né? Pode não estar acreditando, pode não estar dando crédito, mas o Evangelho ele está sendo pregado, como foi pregado lá. Então muitas pessoas não creram porque não deram crédito, não viram os sinais, fecharam seus corações, endureceram seus corações, e a palavra é bem clara, ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, e as pessoas muitas vezes endurecem o coração para a palavra de Deus. Então hoje o Evangelho está sendo pregado, Jesus está para voltar, mas da mesma forma como ele foi rejeitado por muitos, a maioria, né, na primeira vez que ele veio, na sua primeira vinda, nessa segunda vinda ele também será.
Entendeu? Muitas pessoas não vão simplesmente porque estão rejeitando o Senhor Jesus, porque o Jesus dela é aquilo que ela acredita, é a sua filosofia, o Jesus dela é o dinheiro, o Jesus dela é o prazer, o vício. Essa que é a grande verdade. A pessoa vai simplesmente continuar nas trevas. E ele falou, olha, João veio, foi mandado, ele veio aqui e pregou o Evangelho. E hoje, quem é João Batista aqui nessa terra? É a igreja. Quem é que está pregando o Evangelho? É a igreja. Quem é que está avisando as pessoas? Ele vai voltar, ele vai recolher aqueles que são seus. É a igreja. Quantos têm dado crédito? Quantos têm aberto seu coração? Quantos realmente têm acreditado que Jesus vai voltar e que aquelas pessoas que não se converterem, que não crerem, elas não subirão, não irão com ele. Então, isso é para a gente refletir sobre esse assunto, a seriedade, né, do Evangelho, né, a importância do Evangelho. Aí no versículo 10, né? O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então o Verbo, nós sabemos, é o próprio Senhor Jesus, né? O Verbo que veio aqui trazer a mensagem de Deus. Estava no mundo, ele esteve aqui conosco em carne e osso, na forma humana, né? E mesmo ele tendo feito o mundo todo, ele criado todas as coisas, ele sendo Deus, ele se humilhou, gente, né? Mas o mundo não o conheceu. Eu fiquei falando, porque teve aqueles que, como discípulos, teve aqueles que creram, que serviram, que deram até a vida também depois, né? Que se sacrificaram por causa dele. Mas a grande maioria não o conheceu, a grande maioria virou as costas, ele foi crucificado, né? Ele veio para aqueles que eram judeus, para os seus, né? Mas os seus não o receberam. Entendendo o seguinte, quando a gente fala que Jesus veio para os judeus, claro que Deus é onisciente, né? O Senhor Jesus é onisciente, e eles já sabiam que vinha para todos, mas havia uma missão principal, né? Que é a missão de salvar toda a humanidade. Mas havia antes disso uma missão inicial, que é aquele propósito de vir para os judeus, porque estava escrito que ele vinha para os judeus. E através disso ele iria, através do crente Abraão, todas as nações do mundo seriam abençoadas. Então tinha aquele propósito principal. Mas nenhum nem outro, né? Ele foi recusado pelos judeus e o mundo também hoje não parece querer muita coisa com Jesus. É isso que está acontecendo. Então, aquele que veio aqui, o Deus que veio aqui, que encarnou, que veio em forma de homem, que nasceu de mulher, ele foi rejeitado, ele está sendo rejeitado. Você está sendo rejeitado, você não pode, em determinados lugares estão proibindo as pessoas de falar de Deus, de falar o Evangelho, de pregar, né? Dependendo do país, você pode ser até preso, condenado e em alguns lugares até condenado à morte. Então, isso é rejeitar Jesus, irmãos. O que é isso? Não tem outro nome, é rejeitar Jesus. As pessoas estão rejeitando Jesus. Os governos estão rejeitando Jesus. A sociedade está rejeitando Jesus. Graças a Deus vivemos num país, eu gosto de frisar isso, o Brasil é um país que você ainda tem muita liberdade religiosa, embora estejam querendo tirar isso de nós, né? Mas nós temos aqui muita liberdade religiosa, podemos professar nossa fé, seja ela qual for, isso é muito bom, né? Que todos possam aí ter a sua fé, suas crenças, e nós podemos aqui falar do Senhor Jesus, podemos falar da salvação que Ele nos dá, né? Para todo aquele que crê, para todo aquele que coloca a sua vida nas mãos dele. Então, aqui ele mostra a missão de Jesus e o fracasso do homem. Não foi o fracasso de Jesus. Jesus ele foi vencedor, mas o fracasso do homem. O fracasso do homem foi rejeitar o Senhor Jesus. O fracasso da humanidade foi rejeitar o Senhor Jesus. Foi um fracasso. Mais uma vez, gente. Por isso que muitas vezes a gente fala, mas se Jesus estivesse aqui hoje, nós não iríamos crucificá-lo como os judeus crucificaram. Será? Né? Porque Deus foi rejeitado lá no Éden. Né? Satanás foi lá, aquele poder maligno tomou lá conta da serpente e as pessoas preferiram a serpente do que a Deus. As pessoas preferiram a Barrabás do que a Jesus. Por que pensam que será diferente se Jesus voltar agora? Vai ser diferente para algumas pessoas, e glória a Deus para isso, né? Para a igreja, né? Para nós que estamos aqui. Mas
tem muita gente que ainda pode ser salva, por isso nós devemos continuar falando e pregando esse Evangelho, para que as pessoas entendam, gente, a gente tem um tempo tão curto aqui nessa terra, é tão breve, é tão momentâneo, que a gente precisa entender o que é o primordial, o que é o essencial, o que nos dá a eternidade, e esse é Jesus. É só Jesus. Não vale a pena trocar nada nesse mundo, nessa terra, pelo Senhor Jesus e pela salvação, pela luz que somente Ele pode nos dar. Isso que é importante para nós, né? Do versículo 12, diz assim: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, todos que receberam, irão receber o Senhor Jesus, recebem um poder, e esse poder é um direito, né? Direito de serem feitos, de serem transformados em filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? E aí, ele explica aqueles que creram pela fé, tá? É uma questão de fé. Para que ninguém entenda, não, porque eu fui assim, assado. Não, isso não resolve nada. É uma questão de fé. E é uma fé contínua. Não é uma fé de um dia e pronto, amanhã isso vai servir para a minha vida toda. Não. É uma fé contínua, que continua operando e evoluindo. Santificação, evoluindo na vida das pessoas que creem. Por quê? Elas vão crescendo de fé em fé, elas vão se aperfeiçoando pelo poder do Espírito Santo de Deus, que vai mostrando a elas como adequar a sua vida à vontade de Deus, o desejo de adequar a sua vida à vontade de Deus, o desejo de deixar tudo aquilo que desagrada a Deus. É essa fé que vai sendo uma fé operante, que vai sendo uma fé contínua na vida daquele que crê. Então, o crer não é só uma atitude de você afirmar a sua fé ou de você declarar a sua fé. Você precisa sim confessar, né, com a sua boca, falar que você crê, mas você precisa também, no seu coração, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, mostrar que você crê. A fé não é só na palavra, mas a fé ela vem nos pensamentos e também nas nossas atitudes. Então, um ato contínuo, por isso que é poder, é direito, direito, nós somos transformados por poder e por direito. A cédula da acusação, a cédula da condenação, ela foi rasgada no momento em que o Senhor Jesus morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Quando nós cremos nisso, que esse ato jurídico, vamos falar assim para ficar mais claro, espiritual, foi feito, foi executado, é que nós recebemos essa fé e nós recebemos esse poder, nós recebemos esse direito que somente o Senhor Jesus, Ele pode nos dar. Então isso é importantíssimo. E ele frisa bem, não vem da natureza humana, não é um relacionamento natural entre um homem e uma mulher que gera esse novo Filho de Deus. Isso é incapaz. Você não é gerado dessa forma. Também não é pela vontade, é porque eu quero. Eu, a partir de hoje, vou ser um cristão, a partir de hoje eu vou ser filho de Deus. Isso também não vai adiantar nada. É através do poder de Deus, é através da fé que alcança esse poder de Deus para transformar as nossas vidas. Para a gente finalizar, o versículo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui João ele frisa bem que o Verbo, que o Senhor Jesus, que o Filho de Deus, ele veio aqui, ele encarnou, ele nasceu de mulher e ele nos trouxe muita graça, muita luz, muito poder. Esse Filho de Deus que veio até aqui, até nós, irmãos,
O próprio Senhor Jesus, ele mostrou o seguinte, que muitas religiões, muitas crenças, Deus é transcendental, né? Você não consegue ter um contato com o seu Deus, né? Deus está lá em cima, não sei aonde e tal, né? E você não tem esse contato. Ou então, né, são os panteístas, né? O Deus é essa flor que está aqui atrás, né? O Deus é o ar que eu estou respirando, o Deus é o mar, a água, o rio, né? Deus, todas as coisas são Deus. E ele veio aqui e falou, não, ele, Jesus, um Deus pessoal, ele veio e tem contato com a sua criação, e tem contato com essa criatura. Ele fala, ele se mostra um Deus relacional, que ouvia as pessoas, ouvia ali diretamente as petições, não ouvia, ele ouve, ele está ouvindo agora. É essa a diferença do Deus que nós servimos, é esse Deus imanente, que está presente. Ele não é só transcendente, ele é transcendente sim, mas ele é imanente, porque ele se faz presente. Então o Espírito Santo de Deus, ele está aqui, nós estamos aqui, né, ouvindo a palavra de Deus, participando da palavra de Deus, louvamos, adoramos, oramos, e em todo momento esse Deus, ele está imanente, ele está presente, ele está se relacionando conosco. E é isso que é importante que nós entendamos. É um Deus relacionado. Todas as coisas nós chegamos para Ele falando, está enfrentando dificuldade na sua fé, está enfrentando dificuldade na sua caminhada, fala com Deus. Não tem melhor pessoa, mais poderosa, que mais vai entender, porque Ele esteve aqui, Ele viveu, Ele viu as nossas fraquezas, Ele viveu na carne, então Ele conhece essas nossas fraquezas, embora Ele não tenha pecado, embora Ele não tenha cometido os mesmos erros que nós cometemos, mas Ele conhece as nossas debilidades, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele teve a carne dele lá dilacerada por chicote com pedacinhos de metal na ponta, Ele teve pregos pregados nas suas mãos e nos seus pés, Ele sofreu na sua carne, Ele conhece o sofrimento, Ele conhece a dor, Ele morreu pelos nossos pecados, então Ele conhece as nossas dificuldades, Ele conhece a nossa dor, e nós precisamos entender, Ele é Deus, é Deus, é isso que nós precisamos entender. Jesus é Deus, foi isso que João falou conosco aqui. Então, esse Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, é um Deus imanente, é um Deus presente, que está pronto para nos ouvir, que se revelou a nós, a sua criatura, que nos trouxe a salvação, que nos dá luz para que nós possamos caminhar e nos libertar pelo poder dele, não pelo dos nossos pecados, das nossas fraquezas e de todas as nossas mazelas. Então, é essa palavra que hoje eu queria compartilhar com os irmãos, que Deus ele possa se fazer cada vez mais presente em nossas vidas, e nós temos essa certeza, essa fé, essa convicção da nossa salvação, que não é, nunca foi e nunca será pelos nossos méritos, mas pela obra gloriosa que o Senhor Jesus ele fez naquela cruz. Amém? Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.